Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do Roteiro Livre Podcast. Diretamente aqui do estúdio Converse Café, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E hoje, estamos sempre acompanhados com ele que nos ajuda e nos auxilia e conversamos e dialogamos bastante, hoje, então apresento a vocês também Rodrigo Rodrigues, seja muito bem-vindo a esse episódio. Olá, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Estamos aí sempre conversando. Quero dar uma boa tarde às 67 pessoas que estão aqui já ligadas conosco no nosso programa de hoje. Eu volto a dizer, depois de muita tentativa, o Roteiro Livre está ao vivo. Está ao vivo. Mas brincadeiras à parte, hoje com um tema difícil, polêmico e... Olha, espera, comenta aí, curte, compartilhe com alguém, porque hoje o papo é grande. É grande. E é interessante essa conversa de hoje, e graças a Deus vamos ter a oportunidade de fazer, e fazer ao vivo, como tu bem disseste. Muitas vezes tentamos fazer e até depois de muita insistência estamos aqui nós fazendo ao vivo. Então o tema, vocês viram aí na capa. Tá na tela agora. Na tela agora, a oração que destrói sonhos, uma oração que destrói. Por que essa ideia e qual é essa oração, E aí é interessante, é isso que nós vamos conversar aqui nessa tarde sobre esse tema. E é sobre essa oração também, que por incrível que pareça, sabe qual que é essa oração que destrói nossos sonhos, Rodrigo? Qual, meu pastor? Qual? Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou é a oração que destrói sonhos. E por que destrói sonhos? E por que destrói sonhos? Porque destrói os nossos sonhos. Verdade. Porque os sonhos, os melhores sonhos não são os nossos, são os sonhos que Deus tem para nós. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante, a oração que destrói sonhos e por que ela é importante. Porque é a oração que todo mundo conhece, mas poucos compreendem a fundo. E é hoje que nós vamos perceber e é hoje que nós vamos falar sobre isso. Está na tela tudo certo, Rodrigo? Tudo ok, tudo certinho, tudo ok. Certinho. Acho que o meu celular travou aqui, então. Não, tá tudo ok, tá tudo ok. Show de bola. Então vamos mencionar então sobre essa oração que todo mundo conhece, Todo mundo já praticou, mencionando o que ela fala em si, o porquê que ela é uma oração que destrói sonhos. E o primeiro ponto, eu quero interagir primeiro contigo, Rodrigo. Por que você... Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, nós estamos pedindo para Deus realizar os nossos sonhos ou para Ele destruir os nossos sonhos egoístas e alinhar a nossa vida com Ele? Eu acho que eu tenho a absoluta certeza que essa oração ensinada por Jesus, ela é justamente isso, é tirar de nós a oração egoísta que até hoje, todos nós praticamos, e muito, e eu gosto muito da oração do Pai Nosso, porque nós, dentro dela, a gente consegue entender muitas coisas, a gente parte do princípio do compartilhamento de Jesus, porque o Pai não é meu, o Pai é um Pai nosso. Então, desde o princípio até o final, fala, toda a oração ela vai falar sobre a redenção, sobre a misericórdia de Cristo, enfim. Então, sim, eu acredito que é uma oração que ela destrói totalmente o ser humano e traz toda a proposta de um dos cernes do evangelho, que a gente sabe que ele está cravado no plano de salvação, e a gente sabe que o primeiro requisito para a salvação é a morte, é negar a si mesmo, Sim. Então, destrói e muito. E muito. Então, o primeiro golpe, vamos mencionar assim, do Pai Nosso, o primeiro golpe é o reino não é meu, mas o reino é dele, de Deus. Logo no início da oração, quando Jesus diz, portanto, vocês orais assim, E aí tem uma parte que ele fala, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse, literalmente, é um pedido de rendição. Exatamente. Quando oramos e dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos quebrando o nosso orgulho.
Porque a maioria de nós vive construindo um império particular. E como eu falo império particular? O império das nossas vontades, dos nossos desejos, e que muitas vezes não vai anunciar o reino e não vai chamar o reino, né? E como a oração diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Muitas vezes a vontade de Deus não está alinhado com o nosso eu, com a vontade da nossa carne, e por si só já quebra então o nosso orgulho. Por isso que é importante. Por isso que é a gente observar a oração e principalmente perceber que a oração do Pai Nosso ela é profunda. Porque a gente faz no automático, né? A gente Verdade. ora no automático. Nas escolas, quando eram pequenas, a maioria das escolas ainda tinham a chance de ter um viés cristão, mesmo que fosse católico, e mencionava a oração do Pai Nosso, né? Enfim. E nós fizemos isso no automático, e muitas vezes esquecemos que a oração que Jesus nos ensinou, que deve ser a nossa bússola, digamos, a estrutura daquilo que devemos pedir para o Senhor, é algo que vem a destruir os nossos sonhos, né? Então é importante, será que a gente já parou para pensar se os nossos sonhos cabem dentro do reino de Deus? Ou se os nossos sonhos estão fora do reino de Deus, estão fora da vontade de Deus, né? Ou se a gente tenta enfiar o reino de Deus, ou seja, manipular, Perfeito. moldar dentro dos nossos sonhos, e aqui é importante perceber isso, né? Pegar, em vez de os nossos sonhos estar alinhado com os planos de Deus, nós queremos que os planos de Deus venham e se adaptam aos nossos planos, né? Então, é importante ter essa reflexão. Por isso, é uma pergunta importante de fazer e mencionar isso, né? Será que a gente está tentando enfiar o reino de Deus dentro dos nossos sonhos, né? E essa pergunta também gera outras dúvidas, né, Rodrigo? E aí, por exemplo, o pão nosso, né? O pão nosso não é pão meu, né? É algo coletivo, né? Sim. Mas uma pergunta importante fazer aqui, Rodrigo. Você já percebeu que às vezes a gente ora pedindo a vontade de Deus, mas no fundo, torcendo para que ele aprove a nossa vontade? Sempre. Eu fico pensando assim, quando a gente pede conselho. Conselhos. Se a gente pede conselho para determinado ponto para alguém, e esse alguém aprova a nossa ideia, a gente cria uma simpatia com essa pessoa. Porém, se essa pessoa disser, olha, eu não entendo, eu acho que esse caminho que tu vai estar tomando, essa direção, esse negócio, isso que tu tá fazendo, eu acho que não é muito interessante. Nós criamos um bloqueio contra essa pessoa. Certo. Porque isso é o nosso eu gritando. Nós não conseguimos ser contrariados. E aí nós entregamos a nossa vida a Cristo, dizemos, Senhor, toma conta da nossa vida. E aí quando vamos pensar no início da nossa caminhada cristã, que é a oração do Pai Nosso, a gente observa, olha, o teu eu deve ser deixado de lado para que o reino de Deus seja anunciado através da tua vida. E aí o nosso eu vem de novo. E agora a gente entra de novo da mesmo desconforto que nós sentimos quando alguém contraria os nossos planos, mesmo que a gente foi lá e pediu conselho, muitas vezes a gente também traz isso e sente esse desconforto quando os nossos planos não estão alinhados com os planos de Deus. E Deus diz, calma, e aí nós nos frustramos, né? Então, é importante essa pergunta reflexiva, né? Nós estamos aqui com 68 pessoas, né? Isso aí, 68 pessoas ao vivo. No Face, a tela única que aparece é só o painel. Não, aparece as câmeras. Aqui pra mim tá tudo ok. Eu acho que eu vou ter que jogar fora esse celular. Ele entra e depois ele volta pra essa tela inicial, né? Não, mas tá tudo. É uma tudo deixa okay. Pra mim jogar fora o celular. Uma deixa pra. Tá na hora de comprar um Tá novo. na hora de dizer sim, compra um novo, né? Não, mas tá tudo ok. Tá tudo certo, show de bola. Tudo aqui. O ponto ali que eu anunciei também, Rodrigo, que é importante a gente mencionar, né? Hoje nós vamos desenvolver o Pai Nosso e tentar, cortar ele em partes, né? Pra gente compreender de fato, né? E o que a oração do Pai Nosso tem a nos ensinar, né? Sim. Porque se a gente pensar assim, depois Jesus disse, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então ele não fala de luxo, não fala de acúmulo, né? Mas do necessário para cada dia. E aqui é importante reparar que ele fala do nosso pão, não o meu pão. Ou seja, a oração, ela nos tira do individualismo e nos coloca dentro da comunidade. E aqui é importante para quem é cristão, a essência do que é viver em comunidade. Então pensa bem, por mais que muitas vezes o nosso eu quer ficar isolado,
O nosso eu não quer se incomodar com o problema dos outros. Sim. O nosso eu quer cada um com os seus problemas e eu com o meu. Humanamente é o modo mais satisfatório de se viver. Porém, quando a gente entende a palavra de Deus e que o reino dele deve ser primordial e que nós devemos viver em comunidade, principalmente na questão de obras, né? A fé sem obras, ela é morta. Eu vou fazer obras para quem? Para mim mesmo? Para mim mesmo se chama egoísmo, né? Então, a gente faz para outro. E aí a gente começa a ter uma compreensão de comunidade. Então, quando Jesus fala o pão nosso, ele já dá uma ideia de comunidade. Ele já dá uma ideia, olha, é todos nós. É todos nós. E aí é importante ter essa reflexão para a gente olhar para o outro, por mais que ele seja muitas vezes o oposto de nós, as suas ações sejam opostas às nossas ações, mesmo assim ali há um irmão em Cristo. Né? E eu tenho que estar próximo a ele. Principalmente porque como é que o ser humano se desenvolve? O ser humano se desenvolve no contato com o outro. O ser humano precisa do outro, precisa do conhecimento do outro. Cada um tem as suas expertises. Tem um que é bom na comunicação, outro é bom na escrita, outro é bom, enfim, na criação, outro é bom nas exatas, nas humanas. Enfim, independente da área, cada um tem a sua facilidade em determinada área, assim como a sua deficiência em determinadas áreas. Então, o ser humano em si só, falando de socialmente, ele já nasce com a estrutura de viver em comunidade. E aí Cristo, quando ele menciona, agora trazendo para a visão de fé, ele traz essa ideia e diz o seguinte, olha, a oração que eu ensino fala de um pão que é nosso. Ou seja, se preocupamos com a vivência em comunidade. Não um pão meu, mas um pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Nos dá o alimento, né? E não apenas em si só, de mim mesmo, mas se preocupar com o outro. Jesus instrui isso, pensar o outro, pensar no órfão, na viúva, naqueles que estão precisando de nós, né? Que tem alguma deficiência que nós suprimos. Porque a gente sabe que quando as nossas deficiências se tornarem protagonistas da nossa vida, a gente vai precisar de ajuda, né? Então isso é importante. Então, num tempo de tanto consumismo que foi instigado hoje, né? A gente é medido não pelo que a gente é, mas por aquilo que a gente tem. Perfeito. Né? Então, dentro dessa realidade de consumismo em abundância pregada, e muitas vezes até nos púlpitos, como a gente, ou como você enxerga, né, e até quem está nos assistindo, nos acompanhando, sobre esse contraste entre pedir apenas o suficiente e não viver para o acúmulo. E aqui o que é o suficiente? Claro, cada um tem sua ideia de suficiente. Né? Tem gente que um carro de 300 mil não é suficiente. Para outra, uma pessoa de 20 mil, um carro de 20 mil já é suficiente. Né? Mas além dessa suficiência, existe o acúmulo, que é uma linha acima do suficiente. Cada um de nós tem o suficiente. Existem padrões de vida. Existem padrões que cada um deseja e que busca. Porém, além desse padrão, que é o suficiente, padrão que nós mesmos determinamos, eu quero chegar a esse nível, existe o acúmulo. E aí, será que nós pensamos somente nesse acúmulo ou no suficiente e a partir disso transbordar? E aqui é importante, eu vou citar o Paulo Vieira, um dos coaches mais bem pagos do Brasil, acima de Pablo Marçal. Na tabela que ele fala de criação de riqueza, do livro Criação de Riqueza, que é um livro fantástico, ele dá a ideia de que de tudo aquilo que tu ganha, te dá a ideia de tu viver com 40% para aplicar toda aquela coisa, né? Mas todo o ser humano ele tem que praticar os 10% de oferta, de ajuda. E ele não está falando em questão cristã, né? Isso é só a gente cuidar. O movimento que mais ajuda financeiramente é o Lions. Lions, a maioria são empresariados. Exato. Ou seja, eles não agem por fé, eles agem por questão de transbordar. E aí pensa, num ambiente social de alguém que já tem aquilo que é suficiente, mesmo que aquilo que seja suficiente para ela já é tão grande, ela transborda para o outro, sem uma necessidade ou sem talvez uma visão de fé. Imagine nós cristãos, como é que não vamos transbordar? Como é que não vamos derramar sobre a vida do outro, né? Eu não falo financeiramente, eu falo daqueles 10 minutos com aquela pessoa, eu falo daquela meia hora que a pessoa mandou um WhatsApp desesperado. Uau. E a gente não... a pessoa mandou um áudio de 5 minutos pedindo ajuda. A gente, depois eu respondo. Ignora, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que fazer isso e aquilo. E aí a gente não oferta aqueles 20 minutos de levar uma palavra. Ó, irmão, acho que assim é assado um WhatsApp.
Uma mensagem de WhatsApp, um áudio de 10 minutos que seja, né? A gente não faz, né? Por quê? Porque a gente tá pensando, não, cada um com seus problemas, né? Nessa influência social do consumismo e do individualismo, cada um com seus problemas e segue a vida. E não é isso, né? E o pão nosso, essa parte da oração do Pai Nosso que fala do pão nosso, Sim. menciona essa questão de vivência de comunidade, né? Eu gosto muito de linkar isso a uma passagem bíblica que mexe muito comigo, que é Pedro na porta do templo, né? Ah, junto ao paralítico, ou ao coxo, assentado. O senhor que é professor de teologia sabe muito melhor que eu, tem muito mais causa no assunto. Mas quando a gente passa a entender essa passagem de Atos, de Pedro na Porta Formosa, quando o coxo ele pede algo para Pedro, a frase de Pedro ela tem um sentido tão grandioso, né? Porque não tem mistério aqui, mas ele diz assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E quando tu Sim. começa a entender como que viviam a igreja primitiva, a hora que era isso, né? Começa a estudar a cultura, começa a entender que os discípulos eles entenderam muito essa questão do compartilhamento, porque a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, né? Então, Sim. saíam de manhã, arrecadavam, final do dia distribuíam, né? Basicamente era isso. Sim. E quando isso acontece, o senhor estava falando a respeito de doar o tempo, e eu gosto muito dessa passagem por isso, porque quando isso acontece, é um constrangimento para Pedro, né? Porque eles têm nas suas leis e como cultura judaizante de que eles são praticamente eles são obrigados, né? Há uma lei Sim, sim. de ofertar É uma aqueles que já podem estar ali. Sim. Só que nós estamos falando de um período que eles saem e ainda não arrecadaram nada. Sim. Mas, e aí, por isso que eu estou trazendo essa passagem, porque se encaixa muito com o que nós estamos falando, né? Sim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, porque nunca se tratou de dinheiro, Nunca, mas nunca. sempre se tratou daquilo que eu tenho, Sim. né? Então isso não é muito complexo. Talvez aqueles que têm o prata e que têm o ouro, eles transbordem dessa forma. E a Sim. gente tá, acho que, muito cauterizado na mente nesse período consumista de que o que nós temos que transbordar para as pessoas é dinheiro, é ouro, é prata, mas às vezes é um simples abraço, Sim. né? É um simples Bom dia. bom dia, né, é uma mensagem, é um Sim. versículo que às vezes a gente escuta uma vozinha lá no fundo achando que é a gente, dizendo assim, manda esse texto aí que tu leu pro fulano, e a gente Sim. renega, rejeita. Eu acredito muito que essa também é uma das formas transbordante, né? E de Sim. compartilhamento com as pessoas, porque Cristo é isso, né? Então, quando fala o pão nosso de cada dia, eu sempre gosto de olhar com vários olhares para esta frase, né? Sim. E uma delas é Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, Sim. né? Então, a nossa Santa Ceia, né? Ela se trata disso, de Jesus partindo o pão e ele se coloca como pão. Sim. Então, o compartilhamento ele faz parte de toda a vida cristã. Perfeito. Por isso, essa oração nos destrói. Por isso que o Pai Nosso ele acaba com a gente. Porque é o momento de que, quando a gente faz essa oração, é o momento mais compreensível, talvez na Bíblia, de capa a capa, é o momento mais compreensível de que o reino é um reino de compartilhamento, né? Que a gente não deve viver de maneira nenhuma egoísta, que a gente deve olhar para as coisas e entender a dor do meu irmão e compartilhar aquilo que eu tenho, né? Uma vez que é a palavra, enfim, né? Cada vez que se fala em pão, a gente abre aqui um leque, né? Porque é o pão nosso de cada dia, né? Sim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sim. Na Santa Ceia, partiu o pão. Parte o pão. Este pão é. Este pão é. Sim. Então, o reconhecimento no caminho de Emaús, né? De pessoas que estão andando com ele, mas não entendem que é ele. Sim. Mas ao partir do pão, eles reconhecem. Então, o pão ele tem tanto tem tudo isso em volta
né? Numa Sim, palavra tão pequenininha, pão, mas que significa muito dentro daquilo que a gente está falando, que é o compartilhamento, que hoje é o que nós estávamos falando, por exemplo. Hoje nós temos um evento chegando na nossa cidade, que é a Marcha para Jesus. Logo, logo acontece aí. E a gente consegue ver um grande compartilhamento de fé sim, entre os protestantes, né, na sua maioria. sim, Mas em outros eventos evangelísticos, né? Como a gente estava sim. falando aqui no off, de o quanto é difícil nós reunirmos 5, 6, 10 igrejas para a gente fazer algo Para o reino. para o reino. Ou a gente faz, como uma vez eu fiz, como que eu articulei? Eu fui nos amigos, Sim, né? Nos membros, cara, ó, a gente vai fazer assim, não sei o quê, convidei algumas bandas de algumas igrejas e tal. Assim que a gente conseguiu unir. Mas eu ouvi muito, não, não, melhor não, porque nós temos um sim, sistema, porque nós temos uma doutrina, porque sim, a gente não concorda com isso, porque a gente acha que não é o modelo que funciona hoje, sim. entende? Então, eu acho que hoje esse consumismo e o egoísmo, essa é a grande oração que Jesus nos deixou para dizer assim, ó, ah, nós não somos únicos, né? Sim. Nós precisamos compartilhar. Compartilhar, precisamos do outro, né? Perfeito. E é muito importante quando tu citou essa questão de sistema, de igrejas, né? Porque a gente pensa assim, o individualismo está no eu, no nosso eu, né? Como a natureza, acho muito. Eu já vou dizer assim, é muito característica do pecado. É, E aí, esse eu está organizando a instituição chamada igreja. Porque quando a gente fala igreja de Cristo, nós não estamos falando de placa, nós estamos exato. falando de reino, de expansão. Porém, as igrejas que a gente chama de denominação, né? As denominações, elas criaram esses sistemas. E como elas foram feitas, na maioria das vezes, claro que foram feitas por homens, na maioria não, todas as vezes foram feitas por homens, elas têm as suas particularidades que não querem conviver com a outra. Como a gente mencionou, é difícil a gente reunir igrejas para fazer uma missão, porque cada igreja quer ser protagonista. Ou senão, o meu sistema A não compactua com o teu sistema B, e aí pega uma pequena coisa, transforma num muro gigante, Exatamente. onde não há contato. E aí o reino de Deus, a instrução que Jesus deu através da oração do Pai Nosso, mas na partilha do pão, no partir, ela sucumbe dentro de um sistema e de uma pequena diferença entre duas instituições, né, que são duas denominações, né? E aí se torna algo difícil, né, de avançar. Então, é importante a gente desmoronar esse muro, né? Derrubar esse muro, né? Entender que, pô, o reino de Deus vai além disso, vai além de placa, né? Ninguém vai, enfim, menosprezar ou elogiar tal, né, denominação. É tudo É, reunido juntos, né? e eu acho que aí é que tá. É claro que a gente não vai ser leviano aqui em dizer que nós estamos falando daquilo que nós acreditamos, né? Que é Bíblia, né? Interpretativa. Vou Sim, dizer assim, pela maioria, nós acreditamos em todos os princípios que estão escritos ali, né? sim, Mas eu acho um problema, cara. Um problema é essa questão de denominação, porque hoje a gente vive uma separação muito grande, né? Existem muitas coisas que me incomodam, porque hoje a gente já tem um povo que luta contra a igreja, sim. né? A igreja ela é perseguida, por mais e eu não estou aqui medindo o tamanho da perseguição, porque claro que nós já vamos comparar com nossos amigos, né, de outros países aí. Sim, Mas vamos tratar de Brasil aqui. Narrativas, né? Quantas declarações nós temos de que querem destruir a igreja, a família, enfim. Só que hoje eu vejo a própria perseguição da igreja contra a igreja. E isso me deixa muito. Deixa com um ponto de interrogação assim enorme, enorme. Cada vez sim, que a gente fala sobre essa oração do Pai Nosso, né? Porque quando Jesus diz assim, venha ao teu reino, né? Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas e assim como nós temos perdoado os nossos devedores. sim. Então, quando a gente lê só esse pedacinho, a gente consegue entender que a gente está muito longe daquilo, Que Jesus da ensinou. vontade de Deus, de que Jesus ensinou.
Jesus Sim. só veio ensinar a vontade de Deus, Sim. né? Ele veio aqui, a gente sabe, o motivo certo da questão, óbvio, a gente sempre fala sobre isso, salvação. Mas além da salvação, vem ensinar o que Deus quer. O que Deus quer da gente? Ele quer isso aqui. Ele Sim. quer que nós sejamos reino de Deus na terra. Nós queremos que seja feita a vontade de Deus em nós e através de nós. Sempre quando a gente, né, a gente prega, eu costumo sempre usar essa frase, né? Que Sim. é em mim e através de mim. Porque é Sim. assim. Sim. Né? Porque é assim que Deus trabalha. Deus vai para quem prega, né? O Senhor vai preparar um sermão, Deus te entrega algo que ele não entrega para ti e através de ti vai levar para as outras pessoas, mas enfim. Então hoje, por exemplo, nós temos o Fuxico Gospel, por exemplo. Que é engraçado, né? É engraçado, pior que alimenta uma divisão, né? Entendeu? Então E nós eu vou dizer temos... assim, ó, e ele só existe porque tem muitos cristãos que gostam disso. Ó, eu parto do princípio que é o seguinte: as coisas só existem porque existe uma parcela que consome. Bom, Sim. senão não existisse, Sim. né? Ou começaria e terminaria, Sim. entende? Agora, então a gente começa a ver essas hipocrisias, Sim. essas coisas assim. Então a gente vê assim, ó, tem coisas que me deixam frustrado que eu falo sem problema nenhum, mas por exemplo assim, ó, eu tenho parte da minha família que são bandistas. Eu não vejo eles falando mal dos bandistas. Sim. Raramente vê, né? Cara, é uma situação assim como normal, porque numa organização de pessoas sempre vai Tem ter as problema. diferenças, né? Isso é absolutamente normal. Entendeu? Sim. E eles não. Mas ninguém assim rebaixa, sabe? Sim. Ninguém coloca num lugar de que não presta, de que isso aqui é anti-Deus, isso aqui é anti, sabe? É claro que nós temos um parâmetro, nós temos a Bíblia, né? A Bíblia como parâmetro. Mas eu estou falando de um caso, né? Ou de casos, por exemplo, onde, como eu acabei de falar, né? Hoje a gente tem o Fuxico Gospel, Sim. né? Não, mas aqui é para denunciar pecado. Né? Se o pecado, quem perdoa é Deus, vou denunciar o pecado. Entende? Sim. Entende? Então, assim, tem uma pessoa que eu gosto muito, agora eu vou realizar um grande feito, né? Que vou conseguir chegar perto aí, que é o Marco Feliciano, gosto muito dele, de verdade. Sim. E agora vai estar aqui em outubro, né? Sim. E a gente... E uma vez eu vi ele falando algo muito, muito legal, assim, sobre essa questão de perseguir e denunciar pecado. Ele conta uma história assim, rapidinho, sobre a vida dele, né? Sim. Sobre os erros que ele já cometeu, e ele começa dizendo assim: você já mandou alguém, já entregou alguém de bandeja pro inferno? Né? E ele disse assim: eu já fiz isso. E aí a gente cai, né? Porque é um cara que a gente tem uma consideração muito grande, né? Todo cristão tem. Apesar das suas, enfim, boas convicções, algumas coisas a gente concorda, discorda, mas quando a gente fala, né? O Marco Feliciano colocou uma divisão no Brasil, né? A pregação antes dele e depois dele. Sim. Mas enfim. Sim. Então ele conta essa história, cara, e que mexeu muito comigo, que ele conta justamente isso. Ele disse que tinha duas jovens que iam na igreja, participavam de tudo, só que elas gostavam de festa, gostavam de balada, e eles vêm de uma época onde é tudo proibido, onde a TV é do diabo, né? O futebol é do diabo, tudo é do diabo. Então, eles começam a perseguir, e eles falam, né? O Marco Feliciano começa a contar, e ele diz: não, eu vou atrás dessa informação e vou mostrar para a igreja que essas duas são duas pessoas que não podem estar dentro da comunhão de Cristo e tal, não sei o quê. Então eles perseguem, eles ficam assim meses montando algo para denunciar essas para denunciar. E aí até um certo dia que eles conseguem. Eles pegam ela, vão para lá, captam imagem, mostram isso pro pastor presidente. E aí o pastor presidente, a gente sabe que tem denominações que trabalham dessa forma. Chamam assim no culto, naquele grande culto, chamam e ó, vocês são assim, assim, vocês estão, sim, né, excluídas, desligadas, disciplinadas. Exatamente, toda essa corrida aí. E ele disse que aquilo mexeu muito com ele, porque daí assim, a missão foi cumprida. Sim. Mas quando ele viu a cena dela sendo excluída, aquilo começou a mexer com ele, porque aí deu um peso nele, né? Porque ele fez todo esse, ele mais alguns fizeram todo esse trabalho
fizeram todo esse esforço, e ele disse que passou anos, ele voltou para a cidade e tal, não sei o quê. E ele lembrou das meninas, porque sempre ficou aquela... Sim, Ficou dentro dele aquilo, né? E ele precisava sim, consertar, ele foi atrás das fulanas, né? Depois muito mais conhecida, ele achou uma delas, e elas já estavam assim no terceiro casamento, com 4 filhos, um de cada homem, sabe? Assim, com a vida sim, toda errada. Falei assim, mas então vamos. Ela falou, não, esse é um lugar que eu nunca mais coloco os pés. sim. Porque e eu lembro da frase assim que ela disse para eles, né? Falou pro Marcos Santos assim, olha, a gente ia na festa, a gente ia tudo, mas a gente ia na igreja porque a gente acreditava que um dia a gente ia ser limpa disso. E aí vocês tocaram nós para isso. E a Cara, oportunidade de limpeza não ia chegar, né? e aí, quando eu vejo isso, quando eu escuto isso, uma história que ela é real, aí eu começo a olhar para a igreja de hoje com todas essas ferramentas que a gente tem, o Chico Gospel e tal, tudo mais. E a minha pergunta sempre é essa: para onde nós estamos levando as pessoas? Para o reino ou entregando para, De né, fato, sentenciando já. sentenciando Já dando a exatamente? sentença Porque final. para mim este é o julgamento que hoje a igreja diz que não faz, mas faz, 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 né? faz. Eu achei interessante que eu ia falar essa questão da parte de oração que até que tu citou, né? Que é o sonho que ninguém quer ter, que é no caso o perdão, né? Que Jesus fala, perdoa as nossas dívidas, assim Exato. como nós perdoamos aos nossos devedores. E ainda ele reforça, né? Se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai também não os perdoará. Então o perdão ele é duro por quê? Porque ele destrói o nosso sonho de vingança. Todo Ponto. mundo quer se vingar. Todo Todo mundo. mundo quer, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? Então a nossa carne, ela sempre quer dar o troco no linguajar, né? Exatamente. Diário. E aí, mas Jesus nos chama a soltar a corda da mágoa, né? E viver essa liberdade do perdão. Então, o perdão é uma das partes, sim, mais difíceis, como tu mencionou, e porque é muito mais confortável dizer, estão errados. Como no exemplo do Marcos Feliciano, elas estão erradas. E quem sabe dizer assim, olha, vocês estão errados, mas é o seguinte, Jesus quer perdoar. Vamos consertar, vamos prosseguir, vamos fazer com que esses erros não se repitam e elas de fato, né, voltem para Cristo e sigam o caminho, né, conforme Cristo tem determinado sobre a vida delas, né? Mas a Exato. gente age pelo aquele gosto da vingança, né, de pisar em cima, Exato. de Por pisar isso, em mais uma cima. vez, a gente volta naquilo que nós estamos falando hoje, né? Debatendo sobre esse assunto, a oração que destrói. É por isso a grande importância do entendimento da oração do Pai Nosso, né? Sim, Eu já tô pré-montando aqui a minha próxima pregação, sim, né? Com o intitulado A Oração que Destrói, justamente por isso. Porque a gente fala que, né? Como a gente fala, o perdão é sempre muito complicado, né? Mas por que é complicado? Porque hoje em dia as pessoas acham que o perdão é não conviver com as pessoas, né? uhum, E o senhor deve ter a sua leitura didática de explicação didática de perdão, e a minha ela é muito simples, né? A gente conversa muito com o pastor Júnior, meu pastor, e ela é muito simples. A leitura de perdão que nós temos, que é o que Deus faz conosco todos os dias, a partir do momento que nós nos arrependemos, é fazer o quê? Te colocar de volta no lugar que tu ocupava antes do erro. sim. Colocar tu de volta no lugar que tu estava Que antes tu do erro. ocupava antes do erro, Sim, entende? Então, eu tenho minha filha ou meu filho. E ele cometeu um erro, assim, gigante, sim. né? Como que eu perdoo meu filho? Sim. Entendeu? Eu O, esqueço aquela parte da falha e volto lá onde ele tava. Aquela relação. entende? O perdão de Deus é isso. Sim. E eu não tô dizendo que não vai ter consequências, porque Sim. Pá, foi muito interessante tudo tu tem falou consequência. esse perdão de Deus. Porque assim, ó, a queda do ser humano no Jardim do Éden nos tirou da vida eterna, nos tirou do céu. E o sangue de Cristo, né, derramado nos justificou para que a gente voltasse a ter Volte pro vida céu. eterna, né? Então nós voltamos para o lugar que nós tínhamos caído. Você entendeu? Nós voltamos ao Jardim do Éden, vamos usar esse termo. Isso é perdão. Sim. Quando às vezes a pessoa fala pra mim assim, ó, não, cara, tá perdoado, o cara tá perdoado. Não, já perdoei, tá tudo certo. E aí a primeira pergunta é assim, tá, posso chamar ele aqui agora, tu consegue dar um abraço nele?
Não, Não. É deixa porque pra eu depois. acho que não tem nada. Entende? Cara, isso não é perdão. Não. E isso não é perdão. Perdão é uma decisão? Sim, é uma decisão. Mas então perdoa, limpa o coração e perdoa mesmo. Porque é Sim. isso que Deus faz. Porque a gente. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar um exemplo aqui só pra gente tocar um tempero aqui na nossa conversa. Sim. Silas Malafaia. Entendeu? Não há como negar que é um homem que mais representa o cristão no Brasil. Sim. Ah, mas não me. Tudo bem. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da figura que maior representa. Porque nós estamos falando de. Quando a gente fala de Silas Malafaia, nós temos. O brasileiro tem um problema, né? De memória muito curta. Sim. Né? Memória muito curta. Por exemplo, de Macedo. Se falar de Macedo, não, porque. Mas olha a história do cara. Vamos falar do começo, né? Será que dá pra pagar a história? Não dá. Não dá. Entendeu? Não dá pra pagar a história. Sim. E aí o que a gente faz, né? Aí agora, por exemplo, assim, Silas Malafaia, o Homem Santo, até sair os áudios né, aquela confusão lá e tal. Sim. O que aconteceu ali? Eu quero separar aqui, eu quero separar bem isso pra gente trazer à tona isso, Sim. né? A situação. Existem pessoas que acham que ele errou. Ah, mas olha a maneira que ele fala e tal, tudo mais. É claro que se eu for fazer O uma vocabulário que ele crítica usou. aprofundada, exatamente, porque lá no livro de Timóteo tem uma frasezinha que diz assim, servo, né? Uns conselhos de Paulo para Timóteo é assim, ó, cuida da tua conduta, Sim. né? Então é claro que, mas assim, foi exposto uma mensagem íntima, né? Ele não estava falando com um membro, ele estava falando com um amigo. Não, mas o vocabulário, ok. Agora vamos lá. Quer ver como a gente é muito julgador? Entendeu? Porque quantos de nós, cristãos, servindo ao altar, não somos uma figura pública igual o Silas Malafaia, mas Sim. quantos de nós não soltam um palavrão aqui, ou tem uma má conduta ali, ou Sim. tem um desvio de função ali, ou peca aqui, ou tem um pecadinho ali, ou viu uma pornografia. Sim. Tá entendendo o quão longe a gente está de gente de Deus? Sim. A ponto daquilo ali. Por quê? Ah, não, mas é que se trata de uma figura pública. Mas vamos lá, vamos nos colocar no lugar da figura pública, então. Entendeu? Sim. Se fosse você a pessoa mais. Se tá nos assistindo, se fosse você a pessoa mais conhecida, assim, com o mesmo. Com o mesmo status, assim, do pastor Silas Malafaia, e com os erros que você comete. Como que seria o comportamento? Como você queria que as pessoas se comportassem contigo? Então, acho que se trata disso. Sim. Entendeu? De voltar até. Eu gostei dessa parte da arte do perdão, né? Voltar até o estágio antes de cair, né? É simples assim. Esse é um Entendeu? perdão. Então, o que acontece? É claro que a igreja hoje ela é muito criticada. Eu tô muito polêmico hoje, eu acho. Mas a igreja é muito criticada por quê? Porque existe aquela questão muito gravada já na igreja durante anos sobre o perdão entre o marido e mulher. Certo? Sim. Uma traição, né? Enfim. Quando a gente se fala daquilo que está aparelhado com a Bíblia, né, gente? Sempre deixando, né, aparelhado com a Bíblia. Pode acontecer o perdão? Pode, né? E claro que cada caso é um caso. Sim, né? A gente já deixou muito claro aqui. Por exemplo, o cara foi lá e espancou a mulher. Tu acha que eu vou instruir para perdoar? Sabe? É claro que a gente vai dar a instrução do perdão. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: vamos tomar os meios legais. Sim, né? aplicar a justiça. Aplicar a justiça. Equilibrar as sentenças. Equilibrar a sentença. É a balança da justiça. Né? Exatamente. Então, claro que a gente vai tomar as devidas permissões. É cadeia nele. Sim, sim. É cadeia nele. Depois a gente vai trabalhar a questão do perdão. Né? Porque, claro, eu estou trazendo algo extremo, mas também trago algo simples. Você que está nos assistindo, pornografia a gente sabe que é pecado. Se você caiu na pornografia, isso te fez menos santo, naquele momento sim. Sim. Né? Te arrependeu e nunca mais assistiu, pronto. Tá perdoado, tá justificado. E aí você volta àquele lugar. Mas eu sou um pregador cheio da unção. Sim. Né? Nossa! Quando
Quando eu tô lendo o versículo assim pra pegar, já tá o fogo puro, santo e poder. Sim. Cair. Haverá consequências, dependendo da sua queda. Obviamente. Sim. Mas como é difícil a gente entender que aquela mesma unção que teve contigo até o dia que tu caiu, ou até inclusive naquele momento que você estava mentindo, né? Estava mentindo, mas ainda estava acontecendo. Primeiro, duas coisas. Primeiro, a gente tem que entender que não é nós que fizemos, é ele quem faz. Sim. E segundo, se arrependeu, a mesma unção, ela vai estar ali sempre, né? Sim. Porque o perdão é justamente isso. O perdão da parte de Deus é esse. Né? E como a gente tem que ser parecido com Cristo, entende? Sim. E aí a gente pode entrar em trindade, pode, enfim, Sim. né? É um só. Então, sendo parecido como Cristo, a base de perdão de Deus é essa. E é o que eu sempre falo, né? A gente tenta ministrar para as pessoas quando fala sobre perdão. Ah, mas qual a base do perdão de Deus? A base do perdão de Deus é simples. É te colocar de volta no lugar que você ocupava antes de cair. Esse Sim. é o perdão. Esse é o perdão. Perfeito. O outro golpe da oração do Pai Nosso é adeus ao sonho da autossuficiência. E aqui é importante. Jesus continua: não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do maligno ou do mal, né? Então, aqui a oração do Pai Nosso, ela destrói o sonho da autossuficiência. Por quê? Essa frase é um reconhecimento de que eu sou frágil, né? Porque eu não nos deixei cair em tentação, ou seja, me ajude a manter em pé, né? Me ajude. Então, mostra que eu não consigo sozinho essa parte. Então, eu preciso da proteção de Deus contra as ciladas do inimigo, né? E contra as minhas próprias inclinações, as minhas próprias tendências. Então, também é uma parte importante. Na Deus, ao nosso sonho da autossuficiência. Porque o ser humano, ele foi criado por Deus e para Deus. Ou seja, o ser humano sempre deve estar ligado a Deus. Porém, é lógico, né? O fruto, que é o fruto que determinou o pecado para a humanidade, é o fruto do conhecimento do bem Exato. e do mal. Esse fruto do conhecimento do bem e do mal trouxe uma falsa autossuficiência para o ser humano. Nós achamos que somos autossuficientes. E aí o que fizemos? Tomamos todas as nossas decisões e ignoramos que precisamos da ajuda de Cristo. E aí volta ao exemplo. Nós colocamos Deus no momento onde não temos mais o que fazer, em vez de colocar Deus no início dos nossos planos. Início do Por projeto. quê? Porque nós achamos que somos autossuficientes. Nós achamos, não, esse negócio vai dar certo. Não, esse projeto vai dar certo. Não, essa nova cidade vai dar certo. E aí, muitas vezes, não é o plano de Deus para nós. Mas como achamos que somos autossuficientes, fizemos isso. E chegamos lá e muitas vezes demos de cara no muro. E é aí que nós colocamos Deus na jogada, né? Então, ela também, a oração que destrói sonhos, uma das opções que mostra e revela isso é porque ela destrói a questão da autossuficiência, né? De que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de alguém, nós precisamos de Deus. E além disso também, Rodrigo, né? A parte final é que tudo é dele e não é meu. Verdade. Nada é meu, né? Amém. Porque a oração termina assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sempre Então, se é trata como dele. se Jesus tivesse nos lembrado: olha, o centro nunca foi você. Nunca foi você. Nunca foi você. Perfeito. Você não é o protagonista. Não, você não é o protagonista. Talvez, por alguns erros e alguns equívocos humanos, a gente ache que é protagonista para o nosso pastor. Mas para Deus, ou o centro, né? Daquilo, mas para Deus não. Nós não somos o centro. É um plano maior, né? Ou seja, o centro nunca foi nós. O centro sempre foi Deus. Sempre Deus. É a sua obra. É a sua obra. Então essa é a parte mais destrutiva para o ego. Verdade. Porque é ela que tira qualquer glória pessoal da equação. Tira, remove aquilo. E é isso que muitas vezes faz com que as pessoas não saem do meio cristão, do convívio cristão, do partilhar. Por quê? Porque o seu eu está sendo esmagado. O evangelho, que é as boas novas, ela quer matar o quê? O nosso eu. Porque o evangelho é bom, é as boas novas. Porém, essas boas novas, elas querem ser tão boas
que elas querem destruir o nosso eu. E aí nós escutamos ou somos contrariados pelo evangelho ou por alguém que está transmitindo o evangelho, nós frustramos, nós abandonamos as igrejas não prestam, porque o pastor disse isso e aquilo, porque o pastor citou um versículo, porque o pastor pregou uma indireta para mim dizendo como isso e isso e aquilo. E a pessoa não para pensar que a vida dela estava errada, que conforme o evangelho, que é o parâmetro, não o pastor, não o ser humano, o ser humano falha imperfeito, mas o parâmetro era o pastor, ela abandona. E ela pensa assim, não. Eu estou frustrado porque foi pessoal para mim. E eu não consigo enxergar os meus erros. Então, quando a oração, ela mostra o final, ela diz isso no final. Tudo é dele, nada é meu. Ou seja, o evangelho, ele vai me ofender sempre. Ele vai me ofender. Por quê? Porque eu estou sempre produzindo coisas. E essas coisas são as minhas vontades. E as minhas vontades, elas são predominantemente do meu próprio eu. E o do meu próprio eu, muitas vezes, não está interligado com a vontade de Deus. Então o evangelho vai dizer, olha, tá errado, cara, tá errado. Volta. Ou tá errado isso que tu tá fazendo, essa atitude que tu tá fazendo. E aí, claro, é mais confortável abandonar a fé. E culpa a igreja. E aí já aproveito os ibopes, assim, já aproveito o fuxico gospel e já jogo na cara. Não, pastor é tudo sem vergonha, os irmãos lá são tudo sem vergonha, tem isso e aquilo, tem um monte de pecado. Claro que tem um monte de pecado. A igreja é que nem um hospital. É o lugar, né? Assim como o hospital é cheio de doentes, de enfermos, assim é a igreja cheia de pecadores. As pessoas acham que tá dentro da igreja é santo. Não, muito bem pelo contrário. Estão na igreja porque são pecadores. Exato. É da mesma forma. Eu tô sadio hoje. Por que eu vou pro centenário? Se eu tô sadio, dá oi? Pra quem? Tomar água lá? Conversar com o guarda que tá lá na frente? Não, eu só vou lá se eu estiver doente. Exato. Da mesma forma, o cristão vai na igreja porque ele tem que entender que ele está doente. Porque ele é um pecador e que precisa da misericórdia de Cristo. É por isso que a gente vai no culto. Porque a gente entende, pô, eu preciso da misericórdia de Cristo. Eu preciso cultuar ele, eu preciso derramar o meu eu preciso que o meu eu seja esmagado, né? E aí, só que a gente trata com o oposto, a gente acha que ali tá os santos, então como eu não posso ser contrariado porque eu sou um pecador, e muitas vezes eu escuto muitas indiretas, né? Perfeito. Porque o evangelho sempre traz indiretas, na verdade o evangelho sempre traz diretas, né? Eu me afasto, né? E aí tem essa visão, né? Tem pessoas que não querem mais a igreja porque se frustraram. E as frustrações foram o quê? Porque foram verdades ditas para ela. Porque o evangelho traz essa verdade. E aí, infelizmente, né? A gente acha que naquele lugar só tá os santos. Não, Verdade. a igreja é cheia de pecadores. Na terça-feira passada, no Conversa Café Podcast da terça passada, a gente estava aqui com o Michael Stoffel, né? Que é Sim. Né, um grande adorador, grande ministro de adoração que a gente tem aqui na nossa cidade. Gosto muito dele. E o Eduardo Santos, do grupo Maranata, que também é ministro de louvores, tocam música gaúcha, né? Sim. Música gospel no estilo gaúcho. E a gente estava debatendo vários assuntos. E a gente até colocou uma enquete no ar ali, falando, né? Perguntando se o músico secular podia ou não ministrar na igreja e tal. Enfim. Sim. Mas num certo momento a gente estava falando sobre essa questão externa e interna, fora da igreja e dentro da igreja. E o senhor, como pastor, vai poder me dar até um dado melhor a partir disso. Hoje nós temos um grande problema, que é o quê? A gente não consegue discernir essa oração que Jesus ensinou, né? Mas eu só quero ler aqui o Mateus 7, Mateus no capítulo 6, versículo 7, que é antes da oração, que diz assim: só aqui a gente já entende, ó. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. E aí começa a oração do Pai Nosso. Por que eu trouxe aqui aquela questão dos meninos, que nós estávamos falando assim? Por que hoje nós temos pessoas tão fracas na fé? Né? E os meninos me perguntaram, o que tu acha? Eu falei, cara, eu acho porque as pessoas estão conversando menos com as suas lideranças. Sim. Não, mas é que... Eu falei, não, cara, é justamente... Eu falei pra eles, quer ver? Vamos lá.
Tu tem um problema X e tu quer resolver esse problema. Tu vai falar com quais pessoas? Aquelas que tu sabe que vão te dar uma positividade, É o conselho. né? Ou tu vai falar com aquelas que podem... E eu não tô falando que vai, eu tô falando que podem te dar uma alternativa Diferente daquela que tu tá pensando. diferente daquilo que tu tá buscando. Que tu sabe que tem grande chance de contrariar. Tu vai falar com quem? Né? Sim. Vamos ser franco aqui, né? Tu vai no mais confortável. Tu vai no confortável. Entendeu? Sim. E o senhor, como pastor, o senhor sabe disso até. Acho que é uma questão que a gente pode trazer um convidado para falar sobre isso. O discipulado, ele praticamente é zero hoje. Hoje, Zero. os pastores têm que inventar, pensar, quebrar a cabeça de como discipular as pessoas hoje. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente se dá muito bem, né, pastor? Porque a gente tem pensamentos assim, muito, muito ligados e tal. E eu te admiro tanto quanto eu admiro meu pastor, porque vocês têm coisa em comum. Vocês não são do tipo que vão, né, que tem que visitar uma família da igreja assim todo dia e lá e tal. Toda segunda Toda que é folga segunda. pastoral. Buscar jantar na folga, casa dos irmãos. tem que jantar na casa dos irmãos. Vocês não têm esse perfil. Claro que, né? Eu aceito, né? Não, Quem quiser aí mas comer que é um chamado, segunda-feira né? à noite, É o chamado, né, pastor? Ninguém pode me chamar, hein? O pastor Júnior, a gente fala, né? Pois é, pastor, né? Nesse tempo a gente tava conversando aqui, porque me chamaram pra fazer um velório, me chamaram pra fazer outro. Eu disse, pois é, né? Sim. Fla-Fluzinho aqui, a gente que é gaúcho, né? Ninguém, tudo mais. Um churrasquinho ninguém chama. Mas graças a Deus, né? Fomos Sim. chamados pra isso, né? Mas então, quando tu entende essa questão, o senhor vai saber falar com muito mais autoridade do que eu. Eu sou, né? Estou traçando uma jornada, mas hoje estou líder de um grupo. E eu já vejo a dificuldade de você cobrar algo, de você tá enxergando o que a pessoa quer, mas você também não pode ser invasivo, chegar lá e dizer assim, fulano, sabe? Sim. E aí tu sabe que tem um erro, a gente tem as artes, né? De chegar e dizer assim, pastor João, como é que tá, cara? Tá tudo bem? Ah, tô vendo que tá meio cabisbaixo. Tu abre toda a porta, Pra né? pessoa... Né? Ô, pastor João, eu tô aqui. Tá precisando de alguma coisa, cara? É algum problema financeiro? Tá com algum problema sentimental? Cara, sim, eu tô aqui pra te ajudar. Qualquer hora. Quer Sim. falar sobre isso agora? Manda todo mundo embora, agora a gente conversa. Aí a pessoa olha no grão do teu olho e diz o quê? Não, tá tudo bem, eu só tô Tudo meio certo. cansado. Entende? Então a gente tem uma geração. Me perdoa a palavra se você tá nos ouvindo se ofender, não é a minha intenção. Mas nós temos uma geração fraca porque ela não busca intimidade e relacionamento com aqueles que detêm mais experiência. Teu pastor, Porque destrói teus a pastor, porque autossuficiência da destrói. pessoa. E aí me leva à segunda pergunta, que é o seguinte: se eu não consigo, se eu sou membro da Igreja Filho, né, ou do Ministério Porta da Salvação, ok? Sim. E eu não tenho intimidade com o meu pastor, porque intimidade que eu tô falando aqui, né, vou abrir, se parece que eu vou sempre deixar tudo às claras, né? Sim. Intimidade não é eu estar enfiado na casa do pastor, intimidade de você chegar assim, ó, pastor, eu tô com esse problema, pode me ajudar? É isso? Tu tem aquela confiança. É confiança e intimidade. E aí minha pergunta é sempre assim, ó. Se eu não tenho esse tipo de relacionamento com o meu pastor, será que eu tenho esse relacionamento com Deus? Sim. Porque a gente está falando o tempo todo aqui de compartilhamento. Certo? Sim. Então, se eu não consigo compartilhar aquilo com aquele que eu tenho um acesso livre, igual eu tenho um acesso com Deus. Perdão. Se eu não consigo ter esse acesso com o meu pastor, será que eu consigo ter esse acesso com Deus? Sim. Porque Deus jamais vai dizer, vai nos dar aquele cafunézinho e dizer assim, não, é por aí Sim. mesmo. Eu olhar assim, vou buscar a resposta na palavra de Deus. E aí tu vê o evangelho e o evangelho diz, não, tu deve agir assim, 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 assado. Ah, mas Entende? não é muito o que eu quero. Pois é, mas é o evangelho. Porque é legal, né? Ler Josué 1, Sim. 8, né? Ser forte, Seja corajoso. forte, corajoso.
Não temas, eu sou Sim. contigo. Eu acredito nisso. Sim. Fielmente e cegamente. Mas, né, eu também Sim. acredito. Eu já comentei aqui nos programas, né, e do pessoal também. Tava com problema naquela angústia e tal. E aí, vamos buscar na palavra de Deus, a gente vai ler um salmo. E aí a gente vê assim, nossa, Deus é socorro bem presente na Na hora hora da da angústia. angústia. Meu Deus, eu tô angustiado e tal. E aí, Sim. pega esse salmo pra ler aqui, agora eu não vou lembrar o número do salmo. Salmo 42, se eu não me engano. Se eu não me engano, não lembro. Eu vou achar aqui, vou. Mas aí você começa a ler esse salmo e aí vai te dando uma força. Sim. Mas aí ele termina te destruindo, dizendo: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Então imagina no teu momento mais difícil. Vou buscar na palavra. E a Sim. palavra diz assim, ó: aquietai-vos, porque eu sou Deus. O cara ansioso. Naquela crise de ansiedade. Entende? Querendo a resposta para ontem. Pra ontem. E aí, na hora da angústia. E aí vem a palavra, Deus diz, não, calma, aquietai-vos. Aquietai-vos. É tenso. Entende? Então, tá aqui. Tá aqui, Sim. eu acho que a chave de festa, de fechamento para tudo que a gente está conversando, eu acho que é justamente isso, o compartilhamento. Para que a gente nem falou das prioridades desta oração, né? Que eu até anotei aqui, né? Que ela, o que ela destrói? Ela deixa, ela vai fazer com que a gente tenha uma clareza e a gente vai deixar de fazer oração egoísta, de orações sem perdão. Vamos deixar de fazer orações vazias e repetitivas e orações que sejam contrárias à vontade de Deus. Sim. Essa é a oração, o Pai Nosso, ela é literalmente a oração que constrói o que importa. Exatamente. Não os nossos sonhos, o que importa, né? Porque, né, ela destrói sonhos pequenos, imediatos, que são os nossos, egoístas, né? E nos dá a chance de sonhar os sonhos eternos de Deus. Então ela constrói o que importa, né? Então ela quebra a vaidade do nosso coração e nos coloca no centro da vontade do Pai, no centro da vontade de Deus. Então é importante a gente entender isso e perceber que ela é uma oração que constrói o que importa. E isso que importa muitas vezes destrói os nossos sonhos, né? E aí, então, é importante refletir sobre e trazer para aqueles que estão nos assistindo, né? Que da próxima vez que a gente orar o Pai Nosso, eu sei que a gente não tem costume, quem repete as orações muito mais não são os protestantes, mas a nossa oração sempre tem a mesma estrutura, né? Por mais que sejam palavras diferentes, ela sempre tem estrutura, né? Sempre tem para quem nós estamos orando. Mas a próxima vez que a gente fazer uma oração, pode ser o Pai Nosso, pode ser qualquer oração, né? Fizemos isso devagar, palavra por palavra, o que nós estamos orando, não naquilo no automático, né? Falar o que, Senhor, ó, estou aqui sendo sincero, mostrando quebrantamento. E aí talvez a gente perceba que não é apenas uma oração para, vou me reatar novamente com Deus ou chamar a atenção. Não, mas é uma oração que eu vou profundamente me quebrantar, vou muito mais além, né? Então vou me render totalmente ao Senhor. Perfeito. E dizer, olha Deus, é o teu reino, não minha vontade. Não sei por que estou passando por isso, porque eu tinha como ideia que isso daria certo, mas não deu. Mas eu reconheço que a tua vontade é a maior e a melhor, e eu aceito esse não, eu aceito essa demissão, eu aceito até esse período de enfermidade, porque eu sei que é a tua vontade, Deus, é o teu reino, e eu sei que o Senhor vai achar a melhor forma para solucionar. Se for doença, ele vai curar. Perfeito. Ou ele vai pensar, vai colocar. Não importa o que aconteça, vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Talvez não o melhor aos nossos olhos, mas o melhor que Deus tem colocado sobre nós. A gente vê isso no dia a dia, né? Se a gente receber um não, se a gente receber uma demissão, a gente sabe, não, Deus, é a tua vontade, né? E aí essa estrutura do Pai Nosso mostra essa ideia. Nós não somos autossuficientes. Nós devemos perdoar. Nós não devemos ser egoístas, de entender que a partilha é muito importante. E que principalmente, né, nada é sobre nós, tudo é sobre Deus. É Ele que é o centro, é Ele que é o que sempre deve reinar sobre a nossa vida, né, sobre a nossa vontade. Né?
Então eu acho interessante a oração que destrói sonhos. É a oração mais feita no mundo, no âmbito cristão, que é o Pai Nosso, né? Então acho que foi mais ou menos essa a ideia de trazer isso, né? Muito para bom. todos em relação da oração que destrói sonhos. Muito bom. Eu acho, Rodrigo, que é isso, né? É isso aí. Conversamos aí um tempo, uma hora e pouco. Isso e aí. Convidamos o pessoal para continuar nos acompanhando, né? Acompanhando nossos recortes. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. E a gente tá tentando, né? Todo sábado às 14 horas. Sábado, se não acontecer nenhum problema. Nenhum imprevisto. Nenhum imprevisto, a gente vai estar aqui se Deus quiser, né? Então é isso. Obrigado a todos que nos acompanharam até este momento. Fica aí ligado aí, sábado que vem, se Deus quiser, estaremos de novo aqui, trazendo sempre uma reflexão importante. Algumas palavras, Rodrigo? Só agradecer e abençoar todos que nos assistiram, né? Até esse momento. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo programa. E quem tiver alguma sugestão, né, de tema, né, pastor? Sim. Deixa aí para nós. Você que tá assistindo, assistiu ao vivo, tá assistindo agora gravado. Não esqueça, compartilhe para alguém. Você achou importante e mande para alguém. Siga, né, as redes sociais. Sim. Roteiro Livro Podcast, Conversa e Café. Sim. Podcast. Pastor, também, por favor, teu Instagram, né? Meu Instagram é prjonatas29 lá no Instagram. Pai, que eu nunca divulgo no Instagram. Então não vou mudar esse. Segue lá, pessoal. Vou marcar ele lá. Vou ganhar 2 seguidores. Vai sim. O 3, meu lá 5, é 10. Rodrigo BR Rodrigues. Barbado. Rodrigo BR Rodrigues. Fechou então? Fechou. Abraço, Deus abençoe, até mais. Valeu.